As externalidades são falhas de mercado que ocorrem quando as ações de um agente afetam o bem-estar dos outros. Então, isso vai gerar uma falha na alocação. Então, aqui a gente não vai ter uma alocação eficiente no sentido de Pareto. Isso justamente porque a gente não vai ter um mercado para os efeitos dessa externalidade, né? Os efeitos positivos ou negativos, como a gente vai ver a seguir. Então, como eu falei, as externalidades elas têm um efeito positivo ou negativo. Então, a gente vai ter externalidade positiva e externalidade negativa. Então, as externalidades são positivas quando o efeito da escolha de um agente é benéfico para os outros agentes, isso sem uma compensação. Então, aqui nesse caso, como o agente que causa a externalidade, né, positiva, ele não vai receber esses benefícios. Então, ele vai tender a subinvestir nessa atividade. Então, nesse caso aqui da externalidade positiva, em equilíbrio, a gente vai ter que elas vão ser subprovidas, ou seja, a gente vai ter uma oferta abaixo do nível socialmente ótimo, justamente porque essa pessoa que está causando esse benefício para os outros não vai internalizar esse benefício. Então, ele vai investir menos, vai ser subprovido. Já as externalidades negativas ocorrem quando o efeito da escolha de um agente ele é maléfico para o outro. Então, nesse caso aqui, o agente que causou a externalidade, ele não vai arcar com os seus custos, né? Então, ele vai acabar superproduzindo esse bem. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma oferta acima do nível socialmente ótimo. Para resolver as externalidades, é preciso que a gente tenha a definição clara de quem tem o direito de usar ou controlar um recurso. Então, para isso, as autoridades devem definir como que vai funcionar o direito de propriedade. Então, quando a gente tem direitos de propriedades que são bem definidos e claros, a gente vai ter a possibilidade da negociação entre os agentes. Então, a gente vai ter o desestímulo ou o estímulo da produção. Aí, a partir disso, a gente vai ter uma alocação eficiente. O teorema de Quasi diz que se a gente tiver direitos de propriedades bem estabelecidos, como a gente viu anteriormente, e também se a gente não tiver custos de transação, as partes que estão envolvidas vão poder trocar, ou seja, elas vão poder negociar voluntariamente de uma forma que a gente tenha uma solução eficiente. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter sempre uma quantidade socialmente ótima dessas externalidades. Para a gente resolver a externalidade, o agente que está causando ela tem que internalizar esse custo ou esse benefício. Isso porque, se no caso da externalidade positiva, se o agente que está causando ela internalizar esse benefício que ele está causando para a sociedade, ele vai ser estimulado a produzir mais do bem dele, né? E no caso da externalidade negativa, se a pessoa que está causando internalizar esse custo que ela está impondo à sociedade, ele vai diminuir essa produção dessa externalidade, desse produto que ele que está causando essa externalidade. Então, aqui nesse caso da externalidade negativa, a gente pode resolver com a taxação pigoviana, ou seja, o governo ele pode impor um imposto que seja igual ao custo marginal que essa externalidade está causando para a sociedade. Para finalizar, eu trouxe um exercício numérico que diz o seguinte: no mercado de automóveis de Sobral, a procura é dada por P igual a 120 menos 3 quezão, ou seja, essa daqui é a demanda inversa, né, por esses automóveis, e a oferta por P igual a 20 mais 2 quezão. Então, essa aqui é a oferta inversa dessa oferta de automóveis. O consumo de automóveis aumenta a poluição, o que gera um prejuízo ao restante da população no valor de 20 por automóvel. Então, a gente tem uma externalidade negativa no valor de 20. Aí a letra A pede: qual é o prejuízo total imputável à poluição gerada pelo funcionamento livre do mercado de automóveis? E a B diz: qual é a quantidade de automóveis socialmente ótima? Então, para resolver, a gente vai fazer o seguinte: essa letra A aqui está pedindo o prejuízo total imputável à poluição gerada pelo funcionamento livre do mercado de automóveis. Então, aqui a gente vai calcular o equilíbrio sem considerar essa externalidade negativa, né? Então, a gente vai calcular essa quantidade de preço de equilíbrio sem considerar a externalidade, e aí depois a gente vai ver qual que é esse prejuízo total, multiplicando essa externalidade no valor de 20 pela quantidade que está sendo produzida aqui no mercado, que a gente vai ver como que calcula agora. Então, para a gente calcular o equilíbrio, a gente vai igualar essas duas curvas aqui, né? Da demanda inversa a da oferta inversa. Então, a gente vai ter 120 menos 3 quezão igual a 20 mais 2 quezão. Então, aqui a nossa quantidade de equilíbrio, sem considerar a externalidade, seria 20. No caso aqui, seria aquela quantidade que não é eficiente, né? Porque aqui a gente está tendo o efeito da externalidade, mas a gente não está calculando essa maximização considerando essa externalidade. Então, depois a gente vai ver como que vai ficar esse quezão.
A gente vai calcular aqui também o preço. Então, a gente vai ter... a gente substitui o Qzão ou na curva inversa de demanda ou na curva inversa de oferta. Eu vou substituir na de demanda, mas não tem problema. Fica 120 menos 3 vezes 20. Então, nosso preço de equilíbrio aqui vai ser 60. Que a questão diz que a poluição gerada vai gerar um prejuízo de 20 por automóvel. E a gente quer saber o prejuízo total. Então, a gente vai multiplicar 20 por 20 aqui, que é a quantidade total de automóveis que tem nesse mercado. Então, aqui o prejuízo total vai ser 400. A letra B pede qual que é a quantidade de automóveis socialmente ótima. Como eu falei, para a gente resolver esses problemas de externalidade, o agente que está causando ela vai ter que internalizar esse custo ou esse benefício. Nesse caso aqui é uma externalidade negativa, então a gente vai ter que internalizar essa externalidade de 20 negativa. Então, para fazer isso, a gente vai ter que somar ao custo privado marginal, que é o custo que a gente já tem, né, justamente essa parte aqui da curva de oferta, a curva inversa da oferta, com esse custo da externalidade. A gente vai ter que incorporar o custo que ele já tem, esse custo da externalidade que é 20. Então, a gente vai ter que o custo total, né, o custo social marginal, vai ser a soma do custo que ele já tem, que aqui é o custo marginal privado, com o custo dessa externalidade. Então, ele vai ter... Então, aqui, como eu falei, a gente vai somar o custo que ele já tem, que é o 20 mais 2 quezão, justamente aquela parte lá da oferta, e o custo da externalidade, que é 20. Então, nosso custo marginal social vai ser 40 mais 2Q. Então, agora, basta que a gente encontre o equilíbrio, porque a gente já está considerando a externalidade. Então, a gente vai igualar esse novo custo marginal social, que seria meio que a nossa curva de oferta, à nossa curva de demanda. Então, a nova quantidade que a gente tem aqui, a nossa quantidade ótima, porque a gente já está considerando a externalidade, vai ser 16. E está de acordo com o que a gente viu na teoria, né? No caso da externalidade negativa, a gente tem uma superprodução. Então, se a gente não considera a externalidade, a gente vai ter sempre uma superprodução. Como a gente viu, o nosso quesão era 20. Aqui, considerando a externalidade, ou seja, já resolvendo a externalidade, a gente tem uma quantidade menor, que é justamente a quantidade eficiente. Então, a resposta da letra B aqui é 16.